A saga da fé inabalável. Uma jornada. Através dos séculos de perseguição cristã. Desde o seu humilde começo na Judéia do primeiro século, o cristianismo floresceu e se espalhou pelos 4 cantos do mundo. No entanto, a sua história não é apenas de crescimento, mas também de uma resiliência notável face a uma perseguição implacável e multifacetada. Ao longo de 2 milênios, os seguidores de Cristo enfrentaram desde a fúria de imperadores romanos e a hostilidade de regimes totalitários até a opressão silenciosa em sociedades contemporâneas. Esta é a narrativa de uma fé testada pelo fogo, uma saga de sacrifício, coragem e uma esperança que se recusa a ser extinta, o berço da fé e o fogo do Império Romano. Nos primórdios, a recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos e o imperador como uma divindade foi vista como um ato de insubordinação e ateísmo. O que começou como uma suspeita, logo se transformou em perseguição sistemática. O infame incêndio de Roma em 64 d.C. serviu de pretexto para o imperador Nero iniciar a primeira grande perseguição. Cristãos foram lançados às feras no Coliseu, crucificados e usados como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais. Este foi o prelúdio de quase 3 séculos de perseguições intermitentes, mas por vezes ferozes. O reinado do imperador Diocleciano, no final do século III e início do IV, marcou o auge da perseguição romana. Numa tentativa de erradicar o cristianismo, igrejas foram destruídas, escrituras foram queimadas e os cristãos foram forçados a renunciar à sua fé sob pena de tortura e morte. Apesar da brutalidade, a fé cristã não apenas sobreviveu, mas se fortaleceu com as histórias de mártires como Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e as virgens Inês e Lúcia, inspirando novas gerações de fiéis. A expansão islâmica e os conflitos na Idade Média. Com a ascensão do Império Romano Cristão, a perseguição em grande escala dentro da Europa diminuiu. No entanto, a expansão do Islã a partir do século VII apresentou novos desafios para as comunidades cristãs no Oriente Médio, norte da África e Península Ibérica. Embora em muitos lugares os cristãos fossem considerados povos do livro e tivessem sua religião tolerada sob o status de dhimmi, eles frequentemente enfrentavam restrições, impostos mais altos e discriminação social. Em períodos de maior tensão, essa tolerância deu lugar a perseguições violentas, com igrejas sendo convertidas em mesquitas e cristãos sendo forçados à conversão. A reforma e as guerras religiosas. Cristãos perseguindo cristãos. O século XVI testemunhou uma fratura dolorosa no seio do cristianismo com a Reforma Protestante. O que se seguiu foi um período de intensa perseguição mútua entre católicos e protestantes. Na Inglaterra, a Rainha Maria I, uma católica devota, perseguiu ferozmente os protestantes, ganhando o apelido de Maria a Sanguinária. Em contrapartida, sob o reinado de sua meia-irmã, a Rainha Elizabeth I, foram os católicos que enfrentaram a perseguição. Em França, a Noite de São Bartolomeu, em 1572, resultou no massacre de milhares de protestantes huguenotes. Este foi um período sombrio em que a Europa foi dilacerada por guerras religiosas, com ambos os lados convencidos da retidão de sua causa e da heresia do outro. A era dos regimes totalitários e o ódio ideológico. O século XX introduziu uma nova e virulenta forma de perseguição, impulsionada por ideologias seculares e totalitárias. Na União Soviética, o comunismo ateu buscou erradicar toda a religião. Igrejas foram demolidas, o clero foi executado ou enviado para gulags, e a prática da fé foi levada à clandestinidade. Estima-se que milhões de cristãos pereceram sob o regime soviético. Da mesma forma, o regime nazista na Alemanha, embora não fosse explicitamente ateu, via no cristianismo uma ameaça à sua ideologia de supremacia racial. Cristãos que se opuseram a Hitler, como o pastor Dietrich Bonhoeffer, pagaram com a vida. Após a Segunda Guerra Mundial, a perseguição continuou sob regimes comunistas na China, Coreia do Norte e em todo o Bloco de Leste. O cenário contemporâneo. Uma perseguição global e silenciosa. Nos dias atuais, a perseguição aos cristãos é um fenômeno global e alarmantemente crescente. Em muitos países do Oriente Médio, o berço do cristianismo, comunidades antigas estão à beira da extinção devido ao extremismo islâmico. A ascensão de grupos como o Estado Islâmico, ISIS, levou a um genocídio de cristãos no Iraque e na Síria, com decapitações, crucificações e a destruição de locais sagrados. Em partes da África,
como na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram tem como alvo sistemático os cristãos, atacando igrejas e aldeias. Em países como a Coreia do Norte, a posse de uma Bíblia pode levar à execução ou a uma vida de trabalhos forçados em campos de prisioneiros. Mesmo em nações onde a perseguição não é sancionada pelo Estado, a hostilidade social e a discriminação são uma realidade diária para milhões de cristãos. Um testemunho de fé que perdura. A história da perseguição cristã é uma tapeçaria sombria de sofrimento humano, mas também um testemunho luminoso da resiliência da fé. Desde as arenas de Roma até aos gulags soviéticos e aos desertos do Oriente Médio, os cristãos têm enfrentado o ódio e a violência com uma coragem que desafia a compreensão. A sua perseverança não é apenas uma nota de rodapé da história, mas uma narrativa central que continua a se desenrolar. A perseguição, em vez de extinguir a fé, muitas vezes a purificou e fortaleceu, lembrando ao mundo que a chama da convicção pode ser mais poderosa do que a espada da opressão. A saga dos cristãos perseguidos é um lembrete pungente de que a luta pela liberdade de crença é universal e atemporal, e que a fé para muitos é um bem pelo qual vale a pena viver e, se necessário, morrer.